Estamos iniciando o programa Opinião Espírita, sua estreia da segunda temporada. Hoje, falando um pouquinho sobre Deus na visão espírita. Venha acompanhar conosco, venha interagir conosco, venha participar conosco. Queridos amigos, que alegria em podermos pela TV A Caminho da Luz iniciarmos a segunda temporada do programa Opinião Espírita. Mas gostaria de convidar as pessoas a conhecer o nosso parceiro, o Clube do Livro Letra Espírita. Você pode conhecer pelo site letraespírita.com.br, pelo e-mail contato@letraespírita.com.br ou pelo telefone 22 27 24 0945. Você pode escolher o estilo e quantidade de livros que deseja receber no mês. Confira também o plano digital da revista Letra Espírita, com conteúdo exclusivo e inédito. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com eles pelo site, pelo e-mail, pelo telefone. Eles têm feito um trabalho muito bonito na divulgação do livro espírita. Ao se tornar assinante do Clube do Livro Letra Espírita, você passa a receber em sua casa o livro que escolheu. E ainda estará colaborando para a divulgação do Espiritismo, bem como os projetos que eles apoiam. Não deixe de conhecer o nosso parceiro. Como nós dissemos em nossa introdução, a segunda temporada do programa Opinião Espírita serão 20 programas, com 20 assuntos diferentes um dos outros. Hoje, na nossa estreia, nós vamos falar um pouquinho sobre Deus. É um assunto que nós, os espíritas, ou você, na condição de um simpatizante, precisamos ver Deus, não daquela maneira ortodoxa ou daquela maneira medieval que até hoje persiste na mentalidade humana. Para nós, os espíritas, Deus não é o culpado pelo sofrimento do ser humano e também não é o responsável pela alegria daqueles que aqui passam e têm a oportunidade de ter uma vida confortável, materialmente falando, uma vida plena de saúde. A visão que nós temos que ter de Deus é uma visão atual, uma visão compatível com o século XXI. Muitas foram as épocas em que nós nos perdíamos nas indagações, nas reclamações, nas queixas, nas dúvidas, nos dilemas. Mas nós, qual a visão que nós temos de Deus? Qual o entendimento que nós temos acerca do nosso Criador? Quem nos deu a vida, quem nos deu a oportunidade, quem nos deu o livre-arbítrio. Quando eu olho do ponto de vista de que eu tenho apenas uma única existência, me dá margem a ver um Deus injusto, dando dinheiro a um, propriedade a um, riqueza a um, e ao lado a pobreza, a miséria, a dificuldade, a doença. E quando eu começo a questionar de um modo que eu vejo que a reencarnação ela caminha junto da compreensão de Deus, eu noto de modo diferente. Aquele sentimento de repulsa, aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de indagação, ele dá lugar àquele entendimento. Entendimento este que tanta falta faz em nossos meios, pela maneira com que nós estamos habituados a falar de Deus, a interagir com Deus. É muito comum aquela barganha. Eu me lembro a minha mãe, que é de formação de uma outra religião, que quando ela chegava, por exemplo, na véspera de uma prova, ela acendia a vela para os santos. Ela não estudava, acendia a vela, fazia promessa, fazia isto e aquilo, como se no dia da prova aquilo fosse ajudar, soprando as respostas em seus ouvidos. E nós vemos que não é assim que funciona o modo que nós devemos interagir, seja com Deus ou seja com os bons espíritos. Não é pela troca, me dê isto que eu faço aquilo.
me ajude aqui que eu realizo aquilo outro. Não. Deus, ele sabe melhor sobre nós do que nós mesmos. Sabe das nossas necessidades, sabe das nossas vicissitudes, mas sabe também da nossa qualidade. E ele nos observa em nosso fundo, não a superfície do intelecto, a superfície de um diploma universitário, a superfície de ser reconhecido ou não pela sociedade. O que vai me fazer ser reconhecido por Deus é as minhas obras, independente se eu aceito ele ou não, porque nós temos um número crescente de pessoas mundo afora que dizem não crer em Deus, mas têm um coração muito bonito, com belas atitudes, com bondade. Deus observa o fundo de cada um de nós. Ele não está preocupado, é espírita, é católico, é protestante, é ateu, é budista, é isto, é aquilo. Não. Isto é para nós que valorizamos muito os títulos que nós damos. Deus é Pai. Você que está me ouvindo, que é um pai, uma mãe, ou você que está em vias de ser um pai, nós queremos o melhor para o nosso filho. Nós queremos que ele estude, que ele progrida, que ele encontre uma pessoa para formar um lar, que deste lar venha os seus filhos, a continuidade natural. Deus vê nós também desta maneira, que é o nosso melhor. Mas às vezes nós temos dificuldades de compreender o nosso tempo com o tempo de Deus. Nós estamos habituados ao automatismo, quero tudo para ontem, automático. Aquela correria, aquela rotina, aquela preocupação, já saímos de casa muitas vezes atrasados com aquelas coisas todas na cabeça. Descontamos no nosso semelhante. Temos dificuldades voluntárias. O que é a palavra voluntário? Eu mesmo criando para mim. É uma dificuldade voluntária. Desconto no meu semelhante. Passo a não ter o que eu gostaria de ter. Culpa de quem? De Deus. Não. Deus nos deu a oportunidade. É verdade que nem sempre é a oportunidade que eu gostaria de ter. Por isso que nós falamos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Enquanto eu quero tudo para hoje, tudo para ontem, tudo para o agora, Deus tem uma noção mais exata do que é bom para nós. Às vezes o que eu julgo bom neste momento, se eu tiver aquilo que eu desejo ter, não é tão bom assim. E Ele vai esperar um momento propício para que eu tenha acesso àquilo que eu tanto sonho. Então, esse paralelismo que nós somos convidados a meditar sobre Deus, a sua importância, a sua obra, faz com que nós saiamos do nosso casulo. Olha como eu sofro. Parece que o meu vizinho tem mais do que eu. Parece que esta pessoa nunca teve sacrifício, já veio num lar propício, materialmente falando, estudou, progrediu, fez isso, fez aquilo. Mas espera, qual o passado daquela pessoa e qual o teu passado? Qual é a medida? Nós vemos que mesmo a nossa lei, a lei humana, sendo falha, ela tem uma medida. Se ela é adequada para todos, é outra história. Mas nós temos uma base. Nós temos as leis, nós temos a Constituição e o juiz ele vai interpretar aquela lei, aquela Constituição e aplicar uma pena ou absolver aquela pessoa que está sendo processada. Deus ele age de modo amoroso para conosco, em que apesar de todas as infrações que nós cometemos, entra a misericórdia, a bondade e a justiça. Por isso que nós vemos Deus como soberanamente bom e justo. Nem sempre eu consigo entender isto. Por quê? Porque às vezes eu gostaria de estar no lugar da outra pessoa. Às vezes eu queria ter o que a outra pessoa tem. Às vezes eu gostaria de possuir o que ela possui. E eu não consigo. Às vezes nós estamos numa existência que não é possível uma beleza física. Que não é possível aquele sonho de consumo material que eu sempre sonhei. Mas nós já tentamos entender o porquê disto. O simples é eu criticar, condenar, brigar, xingar, exaltar e estar de mal com a vida. Mas quem perde com isso é Deus? Não. Lá Deus está preocupado com a nossa infantilidade? Se a nossa ciência
que é limitada e pequenina, como todo o planeta se faz moralmente falando, já descobriu esses bilhões de sóis, de galáxias, de planetas mundo afora? Será que nós temos ideia real de quem é Deus? Será que nós conseguimos compreender a sua obra? Ou nós ainda estamos naquela idade medieval em que nós acreditamos que somos os únicos seres a coabitar o universo? Somos o único planeta habitável? Somos os únicos que temos inteligência? Será mesmo que nós ainda continuamos com esta ilusão de que somos o último biscoito do pacote? É evidente que não. E para a nossa conversa de hoje, nós trouxemos o assunto do Livro dos Espíritos. A primeira questão que Allan Kardec faz: o que é Deus? Kardec poderia perguntar quem é Deus? Não, ele pergunta o que é Deus? O que representa Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é tudo. É muito importante que nós façamos uma diferenciação. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Até pouco tempo atrás, colocávamos tudo no mesmo pacote. Deus e Jesus sendo a mesma pessoa. Quando eu falo nós, não é nós os espíritas, é a maioria do mundo cristão. Hoje, nós já estamos conseguindo compreender que Deus é o Criador, é o grande arquiteto do universo, é aquele que fornece o elemento primitivo para a formação de tudo o que os nossos olhos podem ver. Do outro lado, nós temos Jesus. Jesus, ele entra na condição de um Cristo. O que é um Cristo para nós, os espíritas? O governador espiritual de um planeta. Nós temos um governador que rege toda esta orquestra que nós fazemos parte. E nós temos em Jesus este representante máximo frente a Deus em relação ao planeta Terra. Por isso que nós, ao falarmos de Jesus, temos que falar sempre com muito amor, porque o trabalho que ele teve em estar conosco, em deixar os seus afazeres celestiais para poder, durante 33 anos, deixar palavras de vida eterna, tem um papel muito grandioso. Então, Deus é Deus, Jesus é Jesus, ao ponto de Jesus falar: eu e o Pai somos um só, mas o Pai é o Pai, eu sou o Filho. O Criador é o Criador. O Criador está numa condição que nós podemos ultrapassar muitas coisas, mas não chegar até Ele, segundo os ensinos do Espiritismo. Então, nesta estreia do nosso programa, não poderia deixar de falar de Deus. É interessante que quando eu estava elaborando o segundo livro de minha autoria, o livro O Poder da Liberdade, os primeiros capítulos daquele livro eu falo sobre Deus. E é interessante que me veio a intuição para falar sobre Deus, para escrever, melhor dizendo, sobre Deus. E é interessante que os amigos espirituais, sempre bondosos, generosos, pacientes para conosco, eu indaguei: por que iniciar sobre Deus? Tem tantos assuntos, tantas temáticas. Hoje nós vivemos numa época em que nós temos tanta coisa para conversarmos. Por que Deus? E o amigo espiritual nos orientou: Deus é um assunto que nós, os espíritas, não podemos de modo algum deixar de lado. Eu perguntei por quê? Porque nós vivemos numa época de aferição de valores. Os valores estão invertidos. O certo passa por errado, o errado passa por certo, a inversão do que se deve fazer ou não. E quando nós falamos de Deus, nós falamos de justiça, de bondade, de amor, de caridade, que é o convite para nós sermos, em réplica menor, os agentes de tudo aquilo que Ele criou e nos deixou. O mal não é uma criação de Deus. Deus nos deu a vida. Deus nos dá quantas existências for necessárias, mas Deus nos deu também o livre-arbítrio. E muitas pessoas, não sabendo usar este livre-arbítrio, infelizmente, envereda para o caminho da ignorância, maltratando a si próprio e ao seu semelhante,
retardando deste modo o avanço intelectual, espiritual e moral de um globo, de um planeta. Então aquilo me chamou muita atenção quando eu fui escrever o livro O Poder da Liberdade, porque às vezes a gente não tem esta visão aprofundada destes assuntos, olhamos apenas sob uma ótica e ficamos por ela. Então você que está me ouvindo, você que faz palestra, você que apresenta programa, você que escreve para algum jornal ou simplesmente participa de um centro espírita, não perca a oportunidade de falar de Deus, falar de Jesus. Nós chegamos numa época em que precisamos muito falar destes temas. E no segundo programa, que é o programa da semana que virá, nós estaremos falando sobre Jesus e o Espiritismo. Se Deus é uma temática importantíssima, Jesus também o é. Eu me recordo, uma das primeiras vezes que o meu pai, Sérgio Vilar, teve a oportunidade de ir na casa de Chico Xavier, o Chico olhou para ele e falou assim: meu filho, você tem um compromisso com a oratória. E o meu pai, jovem, 27, 28 anos, perguntou: mas Chico, eu estou entrando no Espiritismo agora, estou conhecendo, estou me aprofundando, ainda com tantos conflitos íntimos e você me fala que eu tenho um compromisso com a oratória? Ele falou: é, meu filho, mas eu vou te fazer um pedido. Nunca deixe de falar de Jesus, porque nós estamos numa época em que se fala de tudo, menos de Jesus. Então é sempre importante relembrarmos sobre o nosso governador espiritual. E sempre que eu ouço esta mensagem, os amigos espirituais sinalizam que Chico Xavier, na sua inteligência, no seu bom senso e na sua inspiração divina, ele já nos falava do momento atual que o Espiritismo está caminhando. Todos os assuntos são de fundamental importância, mas não podemos esquecer de levantar a bandeira que o Cristo levantou, a bandeira da união, a bandeira do amor, a bandeira da caridade, a bandeira do bom senso, a bandeira do entendimento, e nisto tudo entra Deus, que age amorosamente para conosco. Se eu tenho que me revoltar com alguém, não é contra Deus. Se eu tenho que questionar alguém, não é Deus. Se eu tenho que brigar com alguém, não é com Deus que eu tenho que brigar. Eu tenho que olhar para o espelho e falar: André, olha onde você chegou. Mas ao mesmo tempo, André, olha a oportunidade que está tendo de fazer diferente, de recomeçar, de fazer o oposto do que fez até hoje. Então é pegar no trabalho, é seguir firme, é sem lamentar, sem lastimar, sem brigar, é reconciliarmos conosco, aceitando o que fizemos e nos auto-perdoando, aceitarmos Deus no seu desígnio amoroso, fraterno, compreender cada fase da nossa existência, compreender cada momento, compreender cada situação, nos aproximarmos, porque para mim a grande finalidade do Espiritismo foi aproximar nós, criatura, de Deus, o Criador, ao ponto de Allan Kardec, na sua vasta obra, incluindo as revistas espíritas, fala sempre com tanto amor e com tanto carinho de Deus, que nós possamos fazer esta viagem de aproximação e com certeza veremos o que até então não vimos. Que alegria em podermos iniciar mais um projeto pela TV A Caminho da Luz. E agora, tendo um parceiro, o Clube do Livro Letra Espírita. O programa Caminho da Luz tem o WhatsApp. Quer entrar em contato conosco? Quer mandar a sua mensagem? Quer mandar a sua participação? O nosso número é 19 997 78 2794. O nosso programa também, nós temos muitos amigos que moram fora do Brasil. Para mandar mensagem é só acrescentar o mais 55. Eu convido também as pessoas a se inscrever no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal. Para as pessoas que estão nos acompanhando em Portugal, subscreva. A sua inscrição ela é muito importante. Se o programa tem te ajudado, divulgue para o seu semelhante. Divulgue para o grupo que você faz parte, divulgue para os seus amigos. O programa Opinião Espírita, pela TV A Caminho da Luz, todos os domingos, às 10 horas da manhã, entra um programa inédito. Todos os domingos, nestes 20 domingos, contando com hoje, eu conto com a sua audiência. Gostou do vídeo?
deixe o seu like, deixe o seu comentário, passe adiante. Que Jesus te abençoe. Que Deus, o nosso Pai, te abençoe. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.